Esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram a respeito do universalismo e usava como desculpa, digamos assim, o texto de 1 Timóteo 2:4. A mensagem que eu recebi diz o seguinte: nesse verso da Bíblia somos relembrados do amor sem fronteiras de Deus e o seu desejo para a salvação de todos. Sua graça inclusiva e sua vontade é para que nós encontremos a verdade e a vida eterna através da fé. E essa mensagem é um pouco perigosa, porque eu vou já analisar o texto de 1 Timóteo 2:4 para ver que não é bem o caso. Você extrair um versículo do seu contexto e tentar formar uma doutrina em cima disso é extremamente perigoso. Isso, na verdade, é o que faz nascer as diversas heresias que a história da igreja já conheceu, inclusive essa de salvação universal, universalismo. Mas o que é universalismo? Sem aprofundar demais, até para não deixar essa reflexão muito longa, o universalismo é o entendimento, a doutrina, a teoria que crê em uma dessas afirmações ou alguma variante delas. Em primeiro lugar, todas as religiões salvam, todos os caminhos levam a Deus, ao céu ou à perfeita comunhão com a divindade. Em segundo lugar, Deus ao final salvará todas as pessoas, independente da vida que levaram, independente de terem tido um relacionamento com Jesus ou mesmo sequer terem crido em Deus. Ocorre que, respeitando quem crê diferente, mas de acordo com o cristianismo bíblico, não podemos entender o desejo de Deus pela salvação da humanidade, que é realmente amplo, amplíssimo na verdade, e a efetividade do cumprimento desse desejo. Por quê? Porque Deus coloca na mão do homem, e eu não vou entrar aqui no mérito da soberania de Deus, do livre-arbítrio, mas ele coloca na mão do homem a responsabilidade, a corresponsabilidade, digamos assim, pela sua salvação em relação a uma coisa, que é a respeito do caminho. Deus coloca para nós, disponível para nós, o caminho a seguir. E essa escolha realmente cabe a nós, de escolher o caminho. Mas vamos lá ver o texto de 1 Timóteo 2:4. 1 Timóteo 2:4 diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse que diz respeito a Deus, que vem no versículo anterior, verso 3. Por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E aqui de pronto a gente já mata essa questão do universalismo, porque no verso 5, imediatamente seguinte ao texto de 1 Timóteo 2:4 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, se há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, já encerra a história do universalismo, porque outras religiões que não seguem a Cristo, não seguem a Jesus e não creem em Deus, ou creem em Deus como uma força impessoal, ou um Deus que é imanente na natureza, como o panteísmo, não tem como se achegar a Deus dessa forma. A legenda da mensagem que me foi enviada com o texto de 1 Timóteo 2:4 dizia: abraçando a salvação universal. Não existe salvação universal. A essa pessoa que me encaminhou esse texto, eu respondi com um texto muito simples que rebate essa questão, que é o texto de João 3. A gente conhece muito bem o texto de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu disse a essa pessoa, continue o texto: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E de fato, Jesus não veio trazer condenação ao mundo. Jesus veio para oferecer salvação. É isso que o verso 17 diz. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por ele. Não é por ele e outras pessoas, por ele e outros caminhos, por ele e outras verdades, por ele e outras teologias, por ele e outras religiões, por ele e outros conhecimentos filosóficos, mas por ele apenas. Aí o verso 18 vem para fechar. Quem crê nele, quem é esse nele? Jesus Cristo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, ou seja, quem não crê em Jesus, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê, não recebe, não aceita, não conhece, não acredita, não serve, não obedece, não ouve, não segue o Filho de Deus. Verso 19. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, na verdade, meus irmãos, todos nós caminhamos para o inferno como alguém que desce rio abaixo em direção a uma cachoeira e sem saber nadar. Deus nos oferece a tábua de salvação que chama-se Jesus Cristo, e é o próprio Deus quem nos puxará para a segurança junto de si.
À medida que nós nos agarramos a essa tábua de salvação, nós somos salvos. Então, se você deixa passar essa tábua de salvação, crendo que Deus vai oferecer salvação por outro meio, Deus não vai. Isso é um engano operado pelo inimigo na sua cabeça. Não creia nisso. Arrependa-se hoje, enquanto há tempo. Agarre essa tábua enquanto ela está passando. Depois que ela passar, não tem mais volta. Jesus Cristo, Filho de Deus e o próprio Deus, ele foi enviado ao mundo para nos salvar, para nos dar a oportunidade. Oportunidade. Se você não agarra essa oportunidade, nós já estamos condenados, é o que diz a palavra. Então, a minha oração é para que hoje, quem escutar essa mensagem, creia. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro nome, é o que diz a palavra. Nele. Nele nós temos vida, fora dele nós temos morte e condenação eterna. Deus nos abençoe.